Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, vou fazendo o que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? Ontem não consegui fazer vídeo, estava muito cansado, passando mal, então acabei não conseguindo fazer o vídeo aqui pro canal, mas estou trazendo para vocês hoje o vídeo que eu faria para ontem, tá? Que é justamente um vídeo sobre os 66 anos da Revolução Cubana, tá? Que aconteceu agora no dia 1º de janeiro, tá? Então vamos falar um pouco sobre isso aí a partir dessa pergunta do título do vídeo, né? Que é essa aí: a Revolução Cubana deu certo ou deu errado? Tá? Vamos falar um pouco sobre isso, porque existe essa discussão aqui no Brasil, entre esquerda, direita e tudo mais, e muita gente falando sobre isso, então vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aqui também, tá? Antes, pessoal, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance. Tá aqui, ó, meu romance que eu publiquei agora tem 2 meses e meio aí, mais ou menos, tá? Quem quiser entrar em contato, o zap tá na descrição do vídeo. Você recebe também 2 marcadores de livro aqui, tá? Junto com o exemplar autografado, beleza? E o livro de poemas também tá aqui, tá? Tenho aqui bastante ainda, porque, enfim, não consegui vender nada ainda. Então, quem quiser entrar em contato, o zap está na descrição do vídeo. Você comprando só o livro de poemas, só o romance ou os dois, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então, segue a dica aí, tá? Quem quiser entrar em contato é só falar, beleza? Então, pessoal, a Revolução Cubana deu certo ou deu errado? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A Revolução Cubana aconteceu na virada de 1958 para 1959, no dia 1º de janeiro, né, na verdade, só que já estava sendo, digamos, já estava sendo ali arquitetada e tal na Sierra Maestra, né, por aquela galera toda aí que todo mundo conhece, quer dizer, Fidel Castro, o irmão dele, o Raul Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos e uma galera grande que tinha ali, porque Cuba estava sendo dominada, né, por uma ditadura do Fulgêncio Batista, que era um cara que estava inclusive sendo financiado pelos Estados Unidos, e tinha lá a questão da máfia, né, dos Estados Unidos dominando Cuba e tal, e vamos falar um pouquinho sobre isso também, tá? E aí rolou aquele evento lá, que eles se reuniram naquela, né, no chamado Pico Turquino, né, que é o maior morro lá, né, o maior monte lá de Cuba. E aí eles se reuniram lá, armaram esse esquema todo e invadiram lá, e aí teve o esquema lá de expulsar o Fulgêncio Batista do país, e passaram a tomar conta e organizar a ilha de uma outra maneira, diferente daquela que estava sendo feita até aquele momento. Muita gente critica, fala que é ditadura e tudo mais, etc e tal, outras, né, e já a galera de esquerda já defende aquilo ali como, enfim, né, uma revolta legítima, né, contra uma ditadura, essa sim imposta, né, pelos Estados Unidos antes, né, e os números parecem mostrar que a experiência cubana deu muito mais certo do que errado, né, a despeito de todos os problemas, a despeito, enfim, do próprio embargo dos Estados Unidos, que é um embargo criminoso que já acontece aí há mais de 60 anos, a ONU vota em peso contra o embargo, só os Estados Unidos e Israel votam a favor, e o capachinho Bolsonaro votou a favor também, o baba-ovo do Trump, né, votou lá durante os seus 4 anos de governo, ele votou, se o Trump dissesse para ele abanar o rabinho, ele abanava, então votou a favor lá do embargo contra Cuba, porque o Trump pediu lá, mandou, né, o Trump mandou, ele faz, né, e Israel, né, então de resto o mundo inteiro vota contra isso, e continua porque os Estados Unidos têm esse poder que tem até hoje, e já existem movimentações no mundo aí para diminuir esse poder, por exemplo, os BRICS, essa questão aí da alteração do dólar. E essa citação do BRICS que eu estou fazendo não é meramente ligada ao BRICS em si, mas ao fato de que Cuba já está conectado com o BRICS também, buscando ali alternativas a esse embargo, né? Então tudo isso é importante de desenhar, porque digamos, né, um cenário que ajudaria a entender de fato se os Estados Unidos estão certos ou errados em se posicionarem contra Cuba é acabar com o embargo. Acaba com o embargo e vamos ver o que acontece, né? Se Cuba consegue gerir bem as suas estratégias econômicas ou não, ou se, enfim, né, quer dizer, se consegue ou se não consegue. O fato concreto é que existem várias experiências que se autoproclamam capitalistas,
ainda que, como eu já tenho ponderado aqui em vários vídeos do canal, essas experiências são sempre múltiplas, salvo raríssimas exceções. Essas experiências são sempre aí a mescla de elementos de mercado com elementos de direitos trabalhistas, o Estado presente, não só no nível de defender os trabalhadores, mas no nível também de abrir mercados em outros países. Então, quer dizer que existe uma experiência absolutamente capitalista e absolutamente comunista é um equívoco, né? Talvez aí a Coreia do Norte, né? Mesmo assim, né, a gente tem que pensar, tem que estudar bem ali para ver, porque, enfim, né, essas classificações não cabem mais para um olhar contemporâneo, século XXI, etc. e tal, tá? Agora então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar com vocês aqui dois grupos de informações para mostrar o quanto que a experiência cubana deu certo, tá? Para depois passar para os livros aqui, deixar umas dicas com vocês e uns trechos também de autores que comentam, né, essa história aí de Cuba e tal, e enfim, a Revolução e o embargo e uma série de coisas envolvidas aí também, tá? Antes de falar desses dois grupos breves aqui de informações, deixo a dica também de um filme que na verdade está dividido em duas partes, que é um filme chamado Che, né, que conta a história justamente dessa montagem da Revolução Cubana na Sierra Maestra, né, com todos esses personagens e tudo mais, e depois a invasão lá e tal, e a modificação de governo para essa revolução que foi bem sucedida, né? Esse é o ponto, tá? Se não me engano, o editor o diretor, né, é o Steven Soderbergh. Depois eu vou conferir, deixo o link com vocês aí do trailer, tá? Mas enfim, pessoal, então vamos lá. Para vocês terem uma ideia aqui do sucesso da experiência cubana, tá? Notícia da semana passada do Brasil de Fato, tá? Presidenta de Honduras diz que país está prestes a erradicar o analfabetismo com o apoio de Cuba. Vale dizer que o primeiro país do mundo que erradicou o analfabetismo foi Cuba, né? Segundo a própria ONU aí, tá? Com todos os problemas, embargo, dificuldades, etc. e tal, priorizou educação, priorizou saúde e chegou nesse nível aqui de ser o primeiro país do mundo a erradicar o analfabetismo. E aí o método cubano, diz aqui o Brasil de Fato, né, já ensinou mais de 370 mil hondurenhos a ler e escrever e conta com mais de 120 educadores. Cuba, ao invés de exportar armas e guerra, né, exporta médicos e professores, né? Então isso também é louvável aí, dá para discutir, enfim, um ponto ou outro e tal, mas o ponto é esse, né? Enfim, tá exportando seres humanos, está exportando educação, está exportando saúde, solidariedade, apoio. Então, inclusive, fizeram, né, já tem aí algumas, se não me engano, mais de 2 décadas que eles têm uma vacina contra o câncer de pulmão, tá? Então, que eles estão, inclusive, exportando aí, tá? Bom, e aí a notícia aqui do Brasil de Fato, então, tá? Ensino para todos. A presidenta de Honduras anunciou que o país centro-americano acabará com o analfabetismo nos próximos meses. O anúncio foi feito na quarta-feira, dia 1º, né, de janeiro, durante uma transmissão nacional em que a presidenta analisou as conquistas de seu governo, que entra em seu último ano agora em 2025. Até novembro deste ano, de 2025, né, o Programa Nacional de Alfabetização José Manuel Flores, em Honduras, declarou, até novembro deste ano de 2024, né, declarou 245 municípios do país centro-americano como territórios livres do analfabetismo. Estima-se que em 2 anos, mais de 370 mil hondurenhos aprenderam a ler e a escrever. E aí ela diz o seguinte, né? O plano do meu governo, do socialismo democrático, está se cumprindo. Em apenas alguns meses, terei a honra de anunciar a derrota do flagelo do analfabetismo, graças ao programa cubano Yo Si Puedo. Sim, eu posso. Tá? A luta contra o analfabetismo tem sido uma prioridade para ela, para a presidente de Honduras, né? Desde o seu primeiro ano no cargo, em 2022, quando estabeleceu um acordo com Cuba com o objetivo de erradicar o analfabetismo. Durante décadas, Honduras tem sido um dos países com as maiores taxas de analfabetismo e abandono do ensino médio. Isso por quê? Porque a direita governa, né? E a direita está borrando para se a população pobre tem acesso ou não à educação, tem acesso ou não à saúde, está nem aí para isso. E aí os números de analfabetismo, de pobreza, de fome, sempre aumentam quando a direita governa na América Latina. É batata, né? É só pesquisar que você vai ver. Bom, e aí
o último parágrafo aqui, tá? Cuba mantém uma brigada de mais de 120 educadores no país para assegurar, ou seja, em Honduras, né, para assegurar a alfabetização de adultos por meio do Yo Si Puedo, né, que é o Sim Eu Posso, tá? É responsável pela alfabetização de milhões de pessoas em cerca de 30 países, tá? Graças a este método, locais como Venezuela e Bolívia têm sido reconhecidos pela Unesco como países livres do analfabetismo. Bom, agora vamos fazer uma outra coisa aqui, pessoal, que eu já fiz aqui num vídeo com vocês, mas já tem bastante tempo, tem 2 anos e meio aí talvez, no primeiro ano aqui do canal, né, 2022, quando eu fiz um vídeo comparando Cuba com o Haiti. O Haiti tem uma história problemática, teve uma revolução lá e tal, que deu errado, que acabou, enfim, né, sendo radicalmente contra-atacada e tal, teve violência. E o ponto concreto é o seguinte: o Haiti não conseguiu estabelecer um caminho de solução interna dos seus problemas, ao contrário de Cuba, né? E essa comparação, ainda que a gente, né, tenha obviamente que torcer para que o Haiti consiga alguma coisa, né? Consiga aí resolver os seus problemas, consiga diminuir lá a pobreza, etc e tal, mas o ponto é que uma comparação mostra nitidamente que essa distinção que existe na cabeça, por exemplo, da direita brasileira e também, inclusive, dos bolsominions, de que, olha, o país comunista dá errado, né? Uma comparação mínima entre o Haiti e Cuba mostra que isso não se sustenta assim, 2 minutos, né? Vamos ver aqui, ó. Os dois países têm uma população praticamente igual, tá? Esses números são de 2020, né? Cuba tem 11.221.060 habitantes e o Haiti 11.439.643 habitantes, quer dizer, 200 mil pessoas a mais, né? O crescimento do PIB de Cuba em 2020 foi de menos 0,2%, tá? Do Haiti foi de menos 3,4%, tá? Agora vamos lá, olha só os números, a comparação dos números, para vocês verem assim. E só para lembrar, o Haiti teve recentemente um presidente assassinado por gangues e está vivendo lá um inferno, né, de guerra civil, ataques de gangues, fome generalizada, enfim, né, é o caos. O Haiti está no caos, tá? E aí eu até, nesse vídeo que eu fiz, né, eu ponderei que você podia até dizer, quando até o Eduardo Moreira fez agora um documentário, né, falando sobre Cuba, porque, né, dizendo que as pessoas mandavam ele sempre para Cuba e tudo mais e tal, ele decidiu fazer o documentário, que eu ainda não vi, infelizmente, mas quero ver. E nesse vídeo lá eu brinquei, né, ainda que sempre lembrando aqui, torcendo que o Haiti resolva os seus problemas, mas sempre que um bolsominion, né, vier encher o seu saco com isso, né, vai para Cuba, você diz, então tá bom, vai para o Haiti. E aí vamos ver quem morre primeiro, né? Entendeu? Porque o caso do Haiti é bem dramático. É claro que isso é uma piada que, né? Agora, quando a gente pensa em certas intervenções dos bolsominions, muitas vezes eles precisam disso, né? De um certo chega para lá ali para poder entender as bobagens que falam, porque é isso, né? Bom, e aí o PIB então, né? Vamos comparar, olha só, o PIB, né? O PIB do Haiti em 2020 ficou em 13 bilhões 420 milhões de dólares. O PIB de Cuba, 103 bilhões de dólares, quer dizer, 8 vezes maior do que o do Haiti, com a mesma população, né? Sendo um país enfim, digamos, de hegemonia socialista, enquanto que o Haiti é né, enfim, é esse caos. Por quê? Porque o Haiti é talvez o melhor exemplo de Estado mínimo, né? Já que a direita gosta disso, né? Estado mínimo, o Haiti é Estado mínimo total, né? É só ver lá, mataram o presidente, inclusive, né? Então, enfim. Bom, o PIB per capita, né? Que é o valor anual, tá? Quanto que um cidadão ganha em média no país. O Haiti, o PIB per capita é de 1.771 dólares, tá? Daí mais ou menos uns próximos de 10 mil reais, né? Acho que um pouquinho mais até de 10 mil reais, porque o dólar tá mais caro agora, né? Por ano, né? E Cuba tem um PIB per capita de 8.433 dólares, que dá mais ou menos aí enfim, né? Deixa eu ver aqui, acho que 50 mil dólares por ano, né? Quer dizer, 4 vezes a mais do que o valor do Haiti, tá? 4 vezes a mais. Bom, vamos lá, o que mais? IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Isso reflete acesso à saúde, acesso à educação, qualidade de vida, bem-estar, entendeu? Então, quer dizer,
São parâmetros que estão, inclusive, para além da mera questão econômica estrito sensu. Tá? O Haiti está com o IDH de 0,510, ou seja, está em 170º lugar de 220 países, quer dizer, o lugar 170. Ele é ali um dos 50 países mais pobres do mundo, é o Haiti. E Cuba está com o IDH de 0,783, ou seja, ele é o 80º. Tá? E aí, para fazer aqui, para vocês, porque ele está em 80º. Pois é, segundo a Unesco, a ONU aqui e tal, os 83 primeiros estão com IDH alto. Então, Cuba está entre os países do mundo que estão com IDH alto, no nível alto. Tá? Isso, repito aqui, lembrando, com embargo, com, enfim, uma série de sabotagens, problemas, tá? E tudo mais. Bom, o Gini, que é o índice de desigualdade econômica, né? O Haiti está com 59,2, Cuba está com 38. Quanto maior, mais desigual. Tem 21 pontos a mais do que Cuba. Tá? Então, quer dizer, é muito desigual o Haiti. Para se ter uma ideia do quão desigual o Haiti vejam esses dados aqui. 1% mais rico tem quase metade da riqueza do país. 80% da população vive abaixo da linha da pobreza. Tá? Vou deixar os links aí para vocês que já estão naquele vídeo anterior meu lá que eu fiz. 80% da população vive abaixo da linha da pobreza. Tá? 54% vive na extrema pobreza. 7 em cada 10 haitianos vivem com menos de $2 por dia. A tuberculose lá, por exemplo, é 10 vezes maior, existem 10 vezes mais casos de tuberculose no Haiti do que a média da América Latina, que já é uma média acima da Europa e tal, né? O que mais? Agora vamos para Cuba, tá? Olha os dados de Cuba. Antes da Revolução Cubana, portanto, lá no governo do Fulgêncio Batista, articulado com a máfia dos Estados Unidos, etc e tal, Frank Sinatra, Kennedy e tudo mais, 23,6% de analfabetismo, tá? Depois que a Revolução Cubana se instaurou e aos pouquinhos, né, foi caminhando, Cuba foi o primeiro país do mundo, como eu falei no início aqui, a erradicar o analfabetismo. Hoje, 99,8% da população sabe ler e escrever, certo? O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento analisou 102 países e Cuba é o 6º país menos pobre, tá? Em termos de desigualdade econômica, igualdade econômica. Tá entre os 6 países menos pobres do mundo, do ponto de vista mesmo de igualdade econômica e tal. Cuba desenvolveu uma vacina contra o câncer de pulmão, como eu falei, em 2011, na verdade foi 2011, tá? A data. E Cuba também, para finalizar aqui, é o país que tem o maior número de pessoas com mais de 100 anos em termos proporcionais. Em termos absolutos é o Japão, né? Mas lembremos que o Japão tem uma população, enfim, 11 vezes maior do que Cuba, né? Cuba tem 11 milhões de habitantes, o Japão tem 125 milhões. Então, no absoluto é o Japão, mas no percentual, ou seja, né, no número em relação à população total, Cuba tem 5 vezes mais centenários do que o Japão. É o país que mais tem pessoas centenárias no mundo, certo? Bom, o que mais? Cuba é o único país do mundo a corresponder ao desenvolvimento sustentável segundo o WWF, que é o World Wildlife Foundation, tá? E mesmo com um embargo de 60 anos, 60 e poucos anos, como eu ponderei aqui, tá? Bom, pessoal, então vamos lá, e aí deixo as dicas aqui também, tem uma banda de hip hop deles muito bacana, chamada Los Aldeanos. Se vocês quiserem ir procurar na internet, é muito bacana, porque inclusive mostra o quanto que essa ideia de que não existe liberdade de expressão em Cuba é uma balela, porque eles fazem músicas ali revoltados com a situação do país, criticando abertamente o governo e tal, e não são, enfim, né, não existe nenhum tipo de problema com eles, o que demonstra nitidamente aí, ao contrário do Assange, por exemplo, que se fosse para os Estados Unidos, né, ia pegar prisão perpétua, né? Bom, então, pessoal, esses aqui são os números que mostram nitidamente a evolução de Cuba, né, no século XX, tá? E tem também uma entrevista, antes de passar para os livros, para finalizar aqui essas informações e essas dicas aqui também, né? Mas já aqui pegando um dos livros, tá? Tem o maior escritor cubano vivo é o Leonardo Padura, tá aqui, tá? Tem esse romance aqui dele, Os Hereges, né, que eu ainda não li, mas está aqui na minha lista, certo? E tem uma entrevista aí, né, enfim, que é muito bacana do Leonardo Padura. Ele veio aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né, e deu uma entrevista por Roda Viva, e a repórter, enfim, meio que
deu uma certa... passou um pouquinho do limite ali, começou a falar que tem fome em Cuba, tem fome em Cuba, e ele pediu licença, falou, muita calma nessa hora, porque, sabe, não dá para ficar falando do que você não conhece, pelo seguinte, de uma maneira ou de outra, as pessoas, deixa o link para vocês aí também, de uma maneira ou de outra, as pessoas comem em Cuba, ninguém passa fome em Cuba. E aí ele finalizou dizendo que ele deu a volta num quarteirão de São Paulo, né, para poder chegar lá no programa, para poder fazer lá a entrevista, e tinha mais gente morando na rua naquele quarteirão, dormindo na rua, né, do que em Cuba inteira. Então, quer dizer, ele mora lá e não é um comunista, entendeu? Então, quer dizer, também é uma boa fonte para poder desconectar essa alienação bolsonarista que a gente tem vivido aí, tá? Então vamos para os livros aqui, pessoal. Deixo aqui também a dica desses 2 livros aqui do Ernest Hemingway. Tá aqui O Velho e o Mar, tá? Esse é um deles, certo? E tem esse aqui também que se chama Paris é uma Festa, que inclusive foi o livro que foi a base para o Woody Allen fazer o filme Meia-Noite em Paris, que é o meu filme preferido, tá? Eu estou citando esse livro, esses 2 livros, né? E esse escritor, que é o Hemingway, a despeito de ser estadunidense, ele passou um tempo em Cuba, né? Então, quer dizer, cito aqui porque é um dos escritores mais, né, enfim, mais famosos de todos os tempos. Se não me engano, é prêmio Nobel, inclusive, tá? Depois eu vou conferir aqui, mas enfim, o ponto é esse, tá? Esses 2 livros aí bem legais e tudo mais. O que mais, pessoal? Então vamos lá. Tem esse livrinho aqui, que é uma coleção bem antiga da Martin Claret, tá? Que é o Vida e Pensamentos, e tem essa edição aqui com o Che Guevara, que tem essa frase também dele clássica, né? Hay que endurecer-se, pero sem perder la ternura jamais. Eu inclusive coloquei essa frase numa das dedicatórias do meu livro, do meu romance agora, né? Porque é isso, tem que endurecer, mas sem perder a ternura, porque você tem que estar ali, quando for para endurecer tem que endurecer, quando for para ser bacana tem que ser bacana, né? Então tá aí o Che Guevara, e aqui nesse livro da Martin Claret tem muita coisa interessante aqui, inclusive o discurso do Fidel no enterro do Che Guevara. Tá? Que o Che Guevara ele viveu, né? Ele é argentino, para quem não conhece, e foi para Cuba, né, para participar lá da Revolução, etc. e tal. Inclusive ele foi antes para o México, ele também tem outros esquemas aí que, né, o Che Guevara é uma figura sensacional, é um dos caras mais corajosos aí da história da humanidade. E depois que finalizou a Revolução em Cuba, que resolveu lá o problema e tal, ele decidiu partir para Bolívia para tentar fazer isso lá, né? E aí infelizmente foi assassinado lá, e teve um enterro e tal, e o Fidel fez um discurso que está nesse livrinho aqui também, é bem interessante, tá? O que mais, pessoal? Vamos lá, tem esse livro aqui, tem esse aqui, antes de mostrar aquele ali, tem esse aqui, que é um livro, que é uma compilação de textos de vários autores, organizados pelo Hideo Saito e o Antônio Gabriel Haddad, Cuba Sem Bloqueio, tá? Que é justamente um livro que fala sobre, enfim, como Cuba seria se não tivesse o bloqueio, e algumas conquistas também que eles tiveram apesar do bloqueio, tá? Então é bem legal, tem texto aqui de vários autores, tá? Eu não li o livro inteiro, mas tem muita coisa boa aqui. E para finalizar, deixo 3 dicas aqui, tá? Esse livro aqui, O Noturno de Havana, que é um livraço, tá? Um livro sensacional, trabalho jornalístico aqui da melhor qualidade, do T.J. English, que é um repórter dos Estados Unidos, tá aqui, né? Ele, enfim, vive na cidade de Nova York, tá? E ele conta como era Cuba antes da Revolução Cubana. E aí você tem uma ideia aqui de como que a máfia dos Estados Unidos tomava conta da ilha e tal, e ganhava muito dinheiro às custas, né, do trabalho precarizado e, enfim, do roubo mesmo do dinheiro cubano. E foi isso que levou à revolução deles lá. Tem um trecho aqui muito interessante, deixa eu ver o tempo aqui, que um capítulo no qual eles falam aqui, que ele fala, né, na verdade, o T.J. English, sobre o cara que era o chefe da máfia estadunidense em Cuba, que era um cara chamado Meyer Lansky, tá? Então tá aqui, inclusive tem cenas do Poderoso Chefão também, que passam lá, contando ali como é que era essa galera aqui, Luke Luciano, enfim, Santo Traficante, vários nomes que são muito conhecidos aí da galera que conhece, né, que estuda aí a questão da máfia, tá? E, bom, enfim, né, e aí esse capítulo aqui, que é o capítulo 3 da parte 1, o Mambo da Máfia, né, eles falam aqui sobre o Meyer Lansky, e o Meyer Lansky era judeu, né, era um judeu dos Estados Unidos, e, enfim, se articulou com outro judeu lá, que era um cara chamado Arnold Rothstein, né,
E aí depois ele começou a crescer e o tal do Rothstein foi assassinado e ele já dominava ali uma parte do jogo, né, lá em Chicago, nos Estados Unidos e tal, e decidiu ir para Cuba para investir lá e aí, enfim, passou a dominar o jogo, os cassinos, as drogas, os bordéis, etc. e tal em Cuba, e tudo isso está bem descrito aqui nesse livro, tá? Então, quer dizer, eles falam aqui, da questão dos crimes que ele cometia lá e tal, né? Cadê aqui que é mais, né? E que inclusive esse cara que eu falei aqui agora, que é o tal do Arnold Rothstein, né? Parece que ele foi a base para o Francis Scott Fitzgerald escrever o Meyer Wolfsheim, que é o gangster astuto imortalizado em sua obra-prima O Grande Gatsby, tá? Então esse cara que foi o mentor lá do Meyer Lansky, que foi o chefe da máfia cubana, ele foi a base para o Grande Gatsby do Fitzgerald, tá? Então é interessante essa dica aqui, está na página 71, tá? E aí, pessoal, depois o cara foi encontrado morto e tal, né? Tem muita coisa interessante aqui nesse livro, é um livro que vale muito a pena ler, porque você entende por que os caras fizeram a revolução lá, né? Porque, enfim, estavam lá de escravos dos caras e, né, uma hora, né, enfim, a cobra fuma, né? Bom, e aí ele diz aqui, né, que e aí ele conta aqui também sobre o Fulgêncio Batista, como que o Fulgêncio Batista se articulou com o Meyer Lansky e esses outros caras para poder ali ganhar uma grana, que era papo de milhão, né, para ficar ali tomando conta da ilha e os caras chupando o dinheiro dos cubanos e, enfim, né, e os caras ali vivendo de maneira precária, né. Então, enfim, ele fala aqui de todos os crimes e tal, enfim, né, tem muita coisa interessante, posso até fazer um vídeo só sobre esse livro, tá, que é um livro sensacional, tá, Noturno de Havana, porque você além de você conhecer a história, né, desse período pré-Revolução Cubana, você ganha ali muita informação para debater sobre isso, né, porque muita gente fala bobagem, não sabe o que está falando, e enfim, né, vendendo os Estados Unidos como se fosse um exemplo de liberdade e tal, os caras estavam ali escravizando as pessoas e foi isso que gerou a Revolução Cubana, tá? O que mais, pessoal? Para finalizar, tá? Tem esse livro aqui, que é um livro que tem um discurso do Che Guevara na ONU, que também é muito bacana, muito interessante, e o Che Guevara conta um monte de coisa interessante nesse discurso, tá? Que foi feito no dia 11 de dezembro de 1964, tá? Portanto, pouco depois ali da Revolução, e um pouquinho antes do Che ir para a Bolívia. Ele foi no ano seguinte para a Bolívia e acabou sendo assassinado em 1967, tá? Mas aí ele diz aqui que é contra o imperialismo, contra o colonialismo e o neocolonialismo, e ele vai contando aqui várias coisas, né? Inclusive os crimes, né, que os estadunidenses, porque os Estados Unidos articulou uma base militar dentro do território cubano contra a vontade do governo cubano, que é a base de Guantánamo. Tem até uma música do Caetano Veloso sobre isso e tal. E aí o Che Guevara comenta aqui na página 31 sobre os crimes que essa galerinha dos Estados Unidos que ficava ali cometiam contra os cubanos lá dentro, né? Então ele diz: cansaríamos esta Assembleia da ONU se fizéssemos um relato medianamente detalhado da quantidade de provocações de todo tipo. Basta dizer que o número delas, incluídos os primeiros dias deste mês de dezembro, isso naquele ano lá de 64, né, alcança a cifra de 1.323 provocações apenas em 1964, tá? E aí ele fala que a lista inclui provocações menores, como violação da linha divisória, lançamento de objetos a partir do território controlado, realização de atos de exibicionismo sexual por estadunidenses de ambos os sexos, ofensas orais, a outros de caráter mais grave, como disparos de armas de pequeno calibre, manipulação de armas apontando para o nosso território, ofensas à nossa bandeira. Provocações gravíssimas são cruzamento da linha divisória, provocação de incêndios em instalações do lado cubano, disparos de fuzis. E vai contando que inclusive mataram lá um cara chamado Ramon Lopes Penha, né? E enfim, tá? Então ele diz que foram basicamente 4 provocações por dia durante o ano inteiro em média, né? Tá? Então quer dizer, tá aqui o livro mais uma vez, tá? Vale a dica aí, tá? Porque isso aqui ajuda você a entender não apenas que a Revolução Cubana deu certo, mas que deu certo a despeito de muita violência, muito problema, muita bizarrice que os Estados Unidos foram, enfim, né, fomentando aí dentro. E por último tem essa dica aqui também, tá, que é esse livro do Emir Sader, tá, Cuba, Chile, Nicarágua, tá, que ele fala aqui sobre essas 3 revoluções socialistas do século XX, tá, e tem até um trecho aqui que ele fala ele compara também Cuba com o Haiti, né.
Não sei agora onde está aqui, né? Não sei se está na página 28, mas enfim, está em algum trecho aqui. Ele faz uma comparação também entre Cuba e o Haiti para mostrar o quanto que o Haiti, na verdade, Cuba, na verdade, provavelmente estaria mais ou menos como o Haiti hoje se não fizesse essa revolução. Beleza, pessoal? Então é isso. Então acho que a resposta aí é bem óbvia, né? A Revolução Cubana deu muito certo, a despeito de todos esses problemas, todas essas bizarrices aí, e talvez seja uma experiência para a gente, inclusive, pesquisar e acrescentar alguns elementos dela, independente dessa discussão de capitalismo, comunismo, mas naquilo que ela apresenta ali de enriquecimento para a sociedade e tudo mais, tá? Então é isso, a gente volta aí no vídeo de amanhã, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui!